My fellow Americans, this is Liberation Day. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge... Para alguém gritar truco, ele precisa ter bastante bala na agulha ou ser um bom blefador. Agora, para alguém aumentar o valor da aposta, 6, com certeza precisa ter alguma coisa na mão ou ser um blefador melhor ainda. A pergunta é, dos dois lados, 34% e 34%, quem o senhor acha que pisca primeiro? A observação é perfeita, né? Ele gritou truco efetivamente, sem ter o cacife necessário. A bala na agulha quem tem é o chinês. Isso não há dúvida nenhuma, Sakamoto. Pensa bem, é um acordo de livre comércio com os dois maiores aliados dos Estados Unidos na Ásia. Nós estamos falando de Japão e Coreia do Sul, que estão abrindo as portas para negociar direto com China. Já é reação. Eles já sabiam dos 24% e dos 25% que ia caber para cada um deles. E sentaram para conversar com a China. Só que não é um país pequeno. São as duas economias com tudo que elas representam, inclusive do ponto de vista geopolítico, de válvula de contenção da presença chinesa na Ásia. O Japão e a Coreia têm bases americanas. E estão fazendo acordo de livre comércio com a China? Esse quadro dá um sinal da grande alteração no xadrez geopolítico que essas medidas vão apresentar. Por enquanto, nós estamos olhando para o bolso dessas medidas. Nós estamos olhando exatamente quais foram as... Enquanto as bolsas desabavam mundo afora, Donald Trump passou a sexta-feira num de seus campos de golfe na Flórida. Tentou passar uma imagem de tranquilidade, bem diferente da do presidente do Banco Central americano. Jerome Powell disse que o tarifaço de Trump vai ter consequências bem ruins: inflação, mais desemprego e queda no crescimento econômico. Eu acho que as tarifas são completamente contraproducentes. Acho que a gente tem sido muito bem-sucedido ao nos engajarmos com o mundo. E se isolar é um passo para trás. Alguns bancos internacionais já levantam a possibilidade de uma recessão mundial. Economistas do JP Morgan disseram que as chances aumentaram de 40% para 60% neste ano. A reação chinesa veio pesada. A partir do dia 10 de abril, qualquer produto americano que chegar aqui na China paga 34% em taxas. O imposto é cumulativo, ou seja, bens que já pagam alguma tarifa terão um adicional de 34%. Lá no campo de golfe da Flórida, Trump falou sobre a retaliação da China, afirmou que os chineses jogaram errado e entraram em pânico. Os Estados Unidos compram mais da China do que vendem. O déficit comercial foi de 295 bilhões de dólares no ano passado, maior do que qualquer outro país. E o governo chinês não reagiu apenas com tarifas. Alegando questões sanitárias, Pequim bloqueou a exportação de produtos derivados de frango e de ração para animais. E também decidiu restringir a venda de minérios raros para a fabricação de chips e carros elétricos. Os Estados Unidos são dependentes dos chineses nesse quesito. 80% são importados daqui. Nas ruas de Xangai, muitos dizem que já podem deixar de comprar os produtos americanos. A Xi diz que os produtos asiáticos estão cada vez mais tecnológicos. Está na hora de dar espaço para eletrônicos da Coreia e do Japão, disse ela. Esse analista diz que o resultado do tarifaço pode não ser tão eficaz para os americanos. Philippe Monnier afirma que os Estados Unidos, isolados, faz com que os países busquem novos mercados e cita a Europa como exemplo. Exato, e aí nessa ausência de uma aliança, já que o Donald Trump ele inverte a política norte-americana no sentido de atacar até mesmo os seus aliados mais tradicionais, e aqui Japão e Coreia do Sul são aliados muito importantes dos Estados Unidos na Ásia, agora eles se voltam justamente para a China, que era o país que as tarifas do Trump mais visam atingir, mas no fundo pode ser um país extremamente privilegiado com este cenário de trocas econômicas.
econômicas, já que a China também é uma economia extremamente dinâmica e que pode substituir os Estados Unidos em muitas áreas. E um gigante também. China, um potencial incrível, né? Então, veja, num primeiro momento há um baque, né? Mas você acredita que a médio e longo prazos, a depender, né, das posições demarcadas por Donald Trump, a China ainda pode ter vantagem? Pode sim. Hoje, a principal desvantagem da China é simplesmente no setor de tecnologia, na parte de criação. Isso ainda é uma detenção bastante forte dos Estados Unidos. Quando a gente pensa no Vale do Silício, na parte de criação de softwares e de design, isso ainda tem bastante concentração nessa região. Mas na parte de produção, a China já supera os Estados Unidos em grande parte, inclusive tendo ali no seu país centros importantes que os Estados Unidos inclusive dependem para a produção de uma determinada série de bens. Então sim, a gente já prevê um crescimento chinês superando o crescimento norte-americano no futuro. Quem é que está em pânico, né? Se você olhar com alguma cautela, né, olha o que está acontecendo, né? É o mundo ocidental que está em pânico, né? São todas as bolsas asiáticas junto, né? Nesse quadro, a retaliação chinesa é apenas uma resposta do quadro proposto, é os mesmos 34%, né? Não se esperava coisa diferente. Quando você olha para dentro dos Estados Unidos, a base de apoio americana, a base de apoio do Trump, né, é essencialmente o agronegócio. São eles os maiores perdedores. Os nossos produtores de soja aqui, a soja aqui já subiu de preço aqui, o prêmio no Porto de Santos já subiu. Porque eles são os grandes compradores de soja americana. O valor é 164 bi ano. Isso vai ser uma festa para os demais produtores. E vai ser uma pressão muito forte interna nos Estados Unidos. Se a gente acha que é só aqui no Brasil que tem bancada ruralista, nós estamos mal informados, né? Então, de alguma forma, quem vai piscar primeiro vai ser quem sofrer pressão interna mais forte. A China tem alternativas para todos os fornecedores. O primeiro item, que nós não estamos falando ainda deles, o primeiro item da retaliação é um corte em 7 formatos dos metais de terras raras. Em outras palavras, a indústria tecnológica de alta tecnologia americana vai balançar a cabeça que nem a indústria da soja. Vamos devagar. A China é dona de 44% da oferta internacional dessas terras raras. Fora que o restante dessas terras raras são aliados dele. O primeiro deles é Afeganistão. Quando se olha para esse quadro, aliás, quando a gente fala da estrada entre Cabul e Islamabad, é exatamente para tirar metais raros do Afeganistão, que foi a China que fez. Quando se olha para isso, meu Deus do céu, quem é que vai piscar primeiro, né? Quem é que está tranquilo nessa história? A observação é perfeita, né? Ele gritou truco efetivamente, sem ter o cacife necessário. A bala na agulha quem tem é o chinês. Isso não há dúvida nenhuma, Sakamoto.